Bom dia, irmãos e irmãs. Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Estamos reunidos para este culto, neste dia cheio de sol, né? Essa semana foi uma semana peculiar. Nós tivemos aqui um congresso com pessoas de Curitiba e também de outros lugares quentes que vieram experimentar aqui o clima de Curitiba e confirmaram que é de Curitiba mesmo, né? Vamos iniciar com leitura da palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Eu lerei os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Vamos nos colocar de pé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Vamos cantar o hino de número 10. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, lua em prata reluzir, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, das bênçãos canta já, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dá, glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós estamos reunidos em Tua casa na manhã deste dia e queremos Te prestar um culto que somente a Ti é devido, um culto que as nossas almas desejam Te tributar, pois Tu és o Senhor de todas as coisas, o Senhor do universo, o Senhor da vida, o Senhor da igreja, o Senhor das famílias,
o Senhor de tudo. Por isso, nós te louvamos, ó Deus, e te pedimos que o teu Santo Espírito venha nos assistir com o seu ensinamento e com a sua inspiração, para que este culto seja realmente um culto aceitável ao teu nome. Abençoa, Senhor, cada pessoa aqui presente, todas as famílias aqui representadas, aqueles também que estão viajando, aproveitando este feriado, aqueles que estão nos visitando, todo o teu povo aqui e em toda a face da terra, Senhor. Abençoa e dá a tua graça, proteção e bênção em todos os momentos, pois nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Pode sentar. Teremos um cântico de louvor. Bom dia, irmãos e irmãs. Meu nome é Sérgio Montezuma, fiz parte da equipe de preletores do Congresso Mãos e Coração e sou da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu. Não sei se você conhece essa cidade, fica lá no leste de Minas, e a gente está ali trabalhando com o reverendo Anderson Sattler, pastor dessa igreja já há alguns anos, e nessa manhã nós estamos aqui juntos para louvarmos ao Senhor. E eu queria chamar a sua atenção para esse hino que disse: paz a mais doce, me deres gozar. Todos os momentos nós precisamos declarar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Não só apenas nos momentos bons, mas no contexto desse hino, que foi feito num momento de muita dor. Nós possamos também ser gratos ao Senhor, agradecidos ao Senhor, não só por momentos bons, mas declararmos que somos felizes com Jesus até nos momentos de tristeza e dor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Todos juntos? Sou feliz com
em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Todos juntos. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Comercial, pode fazer. Olha, ele pediu uma coisa difícil para mim. Queridos, eu trouxe alguns CDs para o congresso e, na verdade, os de hinos só tem 25 e o outro, que eu vou cantar uma música logo depois também, só tem mais 25. Só tem 50 CDs ao todo. Se você quiser nos abençoar, vai estar lá fora à sua disposição, tá bom? Aí qualquer coisa a gente manda depois mais, que eu sei que o de hinos muita gente gosta, depois a gente pode mandar alguma coisa para a igreja, tá bom? Deus abençoe. Ele vai cantar depois, numa outra parte deste culto. Nós saudamos a todos os irmãos que estão aqui presentes, especialmente os nossos visitantes. Gostaríamos que os visitantes que nos visitam pela primeira vez se colocassem de pé para serem saudados pela igreja. Os irmãos aqui, especialmente esses que estiveram no congresso, mãos e coração. Como está no boletim, o nosso pastor efetivo, reverendo Juarez, no cumprimento da sua missão, do seu trabalho como vice-presidente do Supremo Concílio, está visitando outras igrejas. E hoje ele está fazendo uma peripécia. Ele vai a Piraí do Sul, está lá em Piraí do Sul, pela parte da manhã, vem a Curitiba e vai ao Rio de Janeiro para ir a Piraí do Rio de Janeiro. Que Deus o abençoe e o acompanhe na sua viagem. Eu queria, onde é que está a Fabíola? A Fabíola tem um recado para dar para as senhoras. Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu queria fazer um convite a todas as irmãs, aquelas que têm disponibilidade de horário. Nas segundas-feiras, nós temos reunião de oração das irmãs da igreja, aquelas intercessoras, das 14 às 15 horas. E todas as segundas-feiras de cada mês, nós temos o Dia da Amiga. Aquela oportunidade que você tem de trazer a sua amiga e a oportunidade que nós temos de orar por esta amiga. Sempre o pastor Juarez ou o pastor Carlos está conosco nessas reuniões. Então, você está convidada a vir estar orando conosco, tá bom, irmãs? É uma oportunidade imperdível. Que Deus possa estar abençoando a cada uma de vocês. Amém. Nós queremos chamar a atenção especialmente
o almoço de confraternização para comemorar o aniversário da igreja. No dia 1º de julho teremos um delicioso almoço no pavilhão Reverendo Oswaldo, às 12 horas. Os ingressos são por adesão. E quem vai participar, espero que haja participação expressiva da igreja, podem procurar os ingressos com os nossos diáconos. O que é? Tive a alegria de estar com a Mânia, minha esposa, numa reunião, no primeiro encontro da família Albuquerque Maranhão, que se realizou, está se realizando em Paranaguá. Uma parte expressiva dessa família está reunida lá, e nós tivemos o privilégio de ser convidados para apresentar uma mensagem e uma bênção para aquela família, especialmente para os nossos irmãos, membros da igreja, que estão lá reunidos. Viemos hoje cedo, lá de Paranaguá. No livro, quinto livro da Bíblia, no Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9. Vamos abrir todos a palavra do Senhor no livro do Deuteronômio, a repetição da lei. Capítulo 6, versículos 4 a 9. É uma chamada, Shema Israel, ouve Israel. Vamos ler todos juntos? Leamos. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Senhor, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da casa e nas tuas portas. A palavra do Senhor, a lei do Senhor, é uma bênção para o seu povo. E nós não podemos, não devemos nos afastar dos mandamentos do Senhor, pois eles são vida, eles são bênção para nós. E não é simplesmente uma ordenação para a obediência, mas um reconhecimento de que a lei do Senhor é bênção, é privilégio dado ao seu povo. Nós vamos ter agora com os nossos jovens cânticos espirituais. E também todos, ao ouvir esses cânticos, também guardem as palavras no seu coração e meditem nessas palavras. Bom dia, igreja, graça e paz. A igreja pode ficar de pé para o nosso momento de cânticos espirituais. Nós queremos ressaltar que esse tempo não é um tempo separado do culto, assim como o irmão Sérgio, nas suas músicas, nós participamos, e também é um momento de louvor, adoração, nos hinos, todos os hinos que nós cantamos. Esse momento não é um momento separado e não é diferente do restante do culto, cujo nosso propósito é adorar e glorificar a Deus. Então, nós convidamos
a igreja a cantar com alegria e glorificar o Senhor com os hinos que nós entoamos, com os cânticos de agora, com as músicas do irmão Sérgio também e em todos os momentos do nosso culto. Então a primeira, cantarei teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Eu cantarei teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Teu amor para sempre. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar.
calor deste lugar, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. As crianças, os infantes, que venham até a frente, eles vão se dirigir para o culto infantil e nós queremos orar por eles. Aí, piazada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tuas bênçãos, pelo teu amor expressado de tantas formas em nossa vida. E te damos graças especialmente por estas crianças que são uma bênção enorme para a vida das famílias, a maior bênção que podes dar. São a garantia do futuro das nossas famílias, do nosso país, da nossa igreja. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te pedimos que tu abençoes estas crianças de tal maneira que cresçam sempre orientados pelos teus ensinos, guiados pela tua luz, e que nunca se afastem nem para a esquerda, nem para a direita, mas andem sempre em direção ao Senhor, que é o alvo da nossa vida, o consumador da nossa fé. Abençoa todas as famílias, os pais, as mães, todos os que fazem parte do círculo familiar, para que sejam prontos a dar o seu testemunho, a sua presença, o seu conselho para o desenvolvimento dessas vidas. E também aqueles que trabalham na igreja, conduzindo os cordeirinhos do Senhor, que sejam abençoados e sustentados por ti no seu trabalho. Abençoa também todo o teu povo. Nós te agradecemos porque somos abençoados pela tua lei, somos guardados pela tua palavra e assim, ó Deus, queremos te agradecer, pois esta bênção é um privilégio para todos nós. Dá-nos, ó Deus, a disposição de fazer o que nos é ensinado, o que nos é indicado, o que nos é determinado pelo teu livro, e que os ensinamentos que nos foram dados pelo Senhor Jesus sejam o guia constante, a luz para o nosso caminho, para a nossa vida. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, aquele que nos uniu, aquele que nos congraçou, aquele que nos fortalece quando damos as mãos uns aos outros e oramos a oração que ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje,
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis vos sentar. Irmãos, essa música diz como vai a sua vida, como vão os seus sentimentos. Às vezes a gente é questionado, né? E aí, como é que você está? Está tudo bem? Às vezes a gente automaticamente responde, olha, está tudo bem, mas muitas vezes dentro do nosso coração a gente está passando algum problema, alguma luta. E essa música ela faz essa pergunta. Deus pergunta para você nessa manhã, como vai você?
Bom dia, irmãos. Tem mais um aviso que eu gostaria de dar. Os alunos que estão se preparando para fazer a sua pública profissão de fé, a professora Cristina avisa que eles deverão estar aqui à igreja no próximo domingo, dia 17, às 16 horas, para serem examinados. Então, os candidatos à profissão de fé, no próximo domingo, às 16 horas. E eu já aproveito para convocar também os presbíteros que estarão trabalhando neste exame. Então, aqui eu aviso para os candidatos à profissão de fé. Meus irmãos, vamos fazer a leitura do livro de Salmo 126, nos preparando para a participação através de nossas ofertas neste culto. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Principalmente o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Esta igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que tem levado o Evangelho de Cristo a várias partes do mundo, através de missionários que trabalham em parceria com a igreja. Esta igreja é uma igreja que tem atuado também no trabalho social nesta igreja. Portanto, é uma igreja ativa, uma igreja que tem boa participação, grande participação nessa cidade. E nesta hora em que nos preparamos para trazer diante de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu gostaria que você estivesse pensando seriamente como está a sua vida, como está a sua vida diante de Deus, a sua vida de oração, a sua vida participativa na igreja, a sua contribuição na igreja, como está? Você tem sido abençoado, com certeza, por Deus. E quem sabe esta é uma hora de você estar diante de Deus, colocando a sua vida, o seu coração, para servi-lo cada dia mais. Eu gostaria de fazer um agradecimento àqueles que, no início do ano, atenderam ao convite da participação através do imposto da doação de uma parte do imposto de renda. Nós tivemos, apesar do pouco tempo que tivemos de trabalhar, tivemos uma boa resposta da igreja. Nós tivemos um retorno de 11 mil e poucos reais, isso num trabalho de pouco mais de 20 dias, antes da entrega das declarações de imposto de renda. Este ano, esse projeto continua, os irmãos podem, quem sabe, estarem repensando ao longo do ano o quanto poderá destinar do seu imposto de renda a ser pago no próximo ano, destinar uma parte do seu imposto de renda a pagar para este projeto. Você terá aí para pensar neste projeto até dia 20, 25 de dezembro, por aí, porque até dia 31, até dia 30 de dezembro, você deverá estar fazendo o recolhimento. Mas eu gostaria que você pensasse seriamente nos projetos que a igreja tem, e essa é uma oportunidade muito interessante que nos é oferecida, porque você pode destinar uma parte daquilo que você vai pagar para a Secretaria da Fazenda, você pode deixar direto na igreja neste projeto. Então, que você pensasse nisso ao longo do ano. Neste momento, enquanto os diáconos estarão recolhendo as ofertas, nós vamos cantar o hino de número 65.
Consolador, que foi do céu mandado ao grande Trino Deus. Os céus, a Igreja Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio de podermos estar em tua casa para louvar e glorificar o teu nome. Aceita, Senhor, este culto que é feito em teu nome, para a honra e glória de ti. Nós agradecemos, ó Pai, pelas ofertas aqui levantadas, pois elas são para o teu trabalho. Que o Senhor possa fazer com que o teu evangelho seja proclamado, ó Deus, ao longo do nosso país e em todos os confins da terra, através da participação desta igreja. Usa, ó Deus, essa igreja, usa cada um de nós, Senhor, para este trabalho. Pedimos a tua bênção nesta hora agora, pelo sermão, pela pregação do pastor José Roberto, que o Senhor esteja abençoando esse teu servo e que ele possa trazer, ó Deus, a mensagem que tu tens preparado para nós nesta manhã. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um irmão nesta manhã, que o Senhor esteja abençoando, ajudando aqueles, ó Deus, que passam por momentos difíceis, aqueles que estão, ó Deus, sofrendo por problemas de doenças, aqueles que têm problemas, ó Pai, de relacionamento familiar, no casamento, que o Senhor esteja abençoando, ajudando, fortalecendo os laços, ó Deus, de amor uns para com os outros. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos em nome e por amor de Jesus, pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, nós queremos dar nossas boas-vindas ao reverendo José Roberto Coelho, que é pastor da Igreja Presbiteriana na Paraíba, em João Pessoa. Ele é de Pernambuco, mas trabalha na Paraíba. E nesta semana ele esteve trabalhando em Curitiba, pois ele é secretário nacional do trabalho infantil da nossa igreja. E houve este congresso especial para treinamento de líderes do trabalho infantil. E ele foi um dos principais preletores desse congresso. Nós queremos dar as boas-vindas e dar a ele a palavra e a oportunidade de pregar a palavra do Senhor. E vai também, depois, cantar junto com o Montezuma o hino Castelo Forte. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu posso até arriscar cantar. Talvez o Sérgio possa botar um pouquinho o microfone mais alto do Sérgio, porque se o meu for mais alto, aí todo mundo vai sair correndo. Porque cantar não é mal, mas canto, pastor, vou cantar junto com ele. Castelo Forte vai ser o hino que nós vamos encerrar a mensagem, porque tem tudo a ver com o tema que nós vamos pregar nessa manhã de domingo. Eu não sou um bom cantador, mas na medida do possível nós cantamos, exaltamos o nome do Senhor. O cantor mesmo nato, aquele a quem Deus deu o dom, é o Sérgio. Sérgio é uma pessoa muito especial. Trouxemos ele pela primeira vez para fazer parte da nossa equipe do Congresso Mãos e Coração, e é uma alegria muito grande tê-lo conosco. E como o reverendo Wesley nos apresentou, eu sou nordestino, então vocês daqui a pouco vão perceber, ou já perceberam pelo sotaque, que é meio carregado. Quando eu falar, por exemplo, Timóteo, os irmãos vão perceber que realmente eu sou nordestino, não tem como. Sou pernambucano, mas atualmente estou morando em João Pessoa, na Paraíba. E disseram que eu trouxe o fio para cá, mas eu não sei. Disseram que estava ameno, que estava um clima bom semana passada, um clima suportável, mas eu não vi nada disso. Nem vi, nem senti.
pelo contrário, senti bastante. Se não fosse o Hélio, eu tinha passado... E a SAF também. A SAF, logo quando eu cheguei, estava tendo uma reunião da SAF, né, uma reunião muito, muito boa, gostosa. Teve depois um lanche, e o pastor Juarez já me levou lá para lanchar, e a presidente da SAF olhou para mim e disse: coitadinho, venha cá, meu filho, venha. Tão magrinho, passando frio aqui. Aí me deu logo um casaco grandão, fofão, parecia um pinguim andando nele. Mas eu agradeço, então, desde já ao conselho da igreja, ao reverendo Juarez, ao reverendo Wesley, a toda a equipe pastoral, ao conselho dessa igreja, por ter acreditado nesse projeto, não é, do Mãos e Coração, do Congresso Mãos e Coração, de ter abençoado a vida de 149 pessoas que estavam aqui. Fora a equipe de trabalho, fora os preletores, foram 149 professores, educadores, orientadores de UCP, pais, enfim, pessoas que se interessavam pelo tema e acreditavam que investir na criança é o melhor e mais profícuo investimento que nós podemos fazer hoje. Geralmente nós falamos que as crianças, elas são o futuro da nossa igreja. Geralmente você escuta isso e eu não discordo, mas também creio que a igreja é o futuro das nossas crianças. E aqui na igreja e na família, que elas vão aprender os ensinos básicos, vão aprender de Deus e vão aprender do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. É por isso que cremos nesse projeto. É por isso que nos próximos 4 anos, até 2014, porque fui eleito aqui no último Supremo, nesse auditório, eleito secretário-geral do Trabalho da Infância, e até 2014 nós temos esse trabalho e esse intuito de levar aos 4 cantos do Brasil, como secretário-geral, congressos, treinamentos, encontros, enfim, trabalhos em que os pais, a igreja, os educadores, os orientadores de UCP entendam que essa é uma nobre causa e que precisamos investir nessa faixa etária. O maior exemplo disso é uma pequena história que eu quero contar para vocês, porque vale a pena para você entender o quanto é importante investir na vida de uma criança. Uma criança de 10 anos de idade, que nasceu num lar cristão, que frequentou desde da tenra idade a escola bíblica dominical, que passou pelo berçário, que passou por todas as classes, até estar na classe dela atual de 10 anos de idade, já beirando a classe dos juniores, dos pré-adolescentes. Uma criança muito extrovertida, uma criança muito dinâmica, uma criança muito crente. E que muito disso foi devido a todo o ensinamento que os pais deram, mas também que sua professora de escola dominical. Lembra aquela professora de escola dominical que você, ou o professor, que você guarda na memória porque marcou a sua vida, que você traz à memória e diz assim: eu me lembro como se fosse hoje, daquela irmã, aí você diz o nome, cita o nome, que investiu na minha vida, que acreditou em mim. Pois essa criança tinha uma professora dessa forma, que ensinou todas as lições da palavra de Deus, sobre a criação, sobre Abraão, sobre Noé, sobre Davi, sobre Jonas, sobre Jesus, sobre os discípulos, sobre Pedro, sobre Paulo, e aquela criança sabia de cor qualquer uma dessas histórias. Até que um dia, ela indo para a escola, chegando na sua escola, a escola secular onde ela estudava, ela chegou na sala junto com os outros coleguinhas, né, a brincadeira, joga a bolinha no, até que o professor chegou, botou ordem e disse: vamos começar a nossa aula, abra o seu livro na página tal e nós vamos estudar sobre os grandes seres da face da terra. E aí ele começou a discorrer sobre os grandes seres da face da terra, falou sobre os dinossauros, enfim, saiu falando, até que ele chegou na baleia. E, consequentemente, na analogia, né, do grande peixe que engoliu Jonas, aquela menina lembrou logo de quem? Da história de Jonas. Enquanto o professor falava todos os detalhes daquele grande ser,
Aquela menina viajava na história de Jonas, lembrando do entusiasmo com que a professora da escola dominical contou-lhe a história de Jonas. E que para ela era verdade absoluta. E que para ela não existia mentira. E que para ela aquela história de Jonas aconteceu e é verdade e será verdade por toda a vida. Até que aquele professor, de repente, fala o seguinte: como vocês estão vendo, no nosso livro, apesar de ser esse grande ser, uma baleia não consegue engolir um ser humano. Aquela criança, então, estranhou aquela afirmação, seu rosto meio que, ficou transformado, ela estava contente e feliz, lembrando. O professor percebeu aquilo, então perguntou se estava acontecendo alguma coisa com ela, se ela estava passando mal ou se ela tinha discordado de alguma coisa. E aquela menina prontamente disse sim. Discordo, professor. Uma baleia consegue sim engolir um ser humano. Aí ele, como? Aqui, está no livro, cientificamente provado, comprovado. O canal por onde passa o alimento na baleia é estreito e um ser humano não consegue passar por esse canal. Ela disse, consegue, professor. Consegue porque a minha professora da escola bíblica dominical contou a história de Jonas. Jonas foi engolido por uma baleia, professor. Passou 3 dias lá dentro. Aí o professor olhou assim, está vendo? Ah, isso é coisa de crente, né? Eu sabia que era coisa de crente. Essa lavagem cerebral que os crentes fazem nas crianças, aí agora eu tenho que pagar o pato. Eu tenho que estar escutando essa história aqui de você. Minha filha, me poupe, isso aí não existe não. Essa história da Bíblia é tudo história da carochinha. É tudo ilusão, eles ficam fazendo essa lavagem cerebral. O que importa mesmo é o que cientificamente é comprovado. E cientificamente o que é comprovado é que uma baleia não consegue engolir um ser humano. Consegue, não consegue, consegue, não consegue, consegue. Até que aquela criança olhou e disse, tá bom, professor, vamos deixar isso para lá. O senhor diz que não consegue, eu digo que consegue, mas uma coisa é certa, quando eu morrer e for para o céu, porque eu sei que eu vou, tenho certeza absoluta disso. Aí, professor, eu vou chegar lá no céu, eu vou sentar junto de Jonas, e aí vou perguntar se era estreito, se não era estreito, se passou, se não passou, como foi aqueles 3 dias lá, como foram aqueles 3 dias. Olha, vai ser uma beleza e eu vou estar lá no céu com ele, vai ser bom demais. Aí o professor olhou e disse, bom, vou pegar essa criança agora, né? Ah, minha filha, e se Jonas não estiver no céu, estiver no inferno? Aí ela olhou para ele e simplesmente disse, aí o senhor mesmo pergunta. Aí o senhor mesmo pergunta, porque eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sei para onde eu vou para o céu, e eu sei no que creio, e o que creio é o que me leva para o céu, que é o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. Por isso, queridos, eu vejo a importância de levar o Evangelho às crianças. Se é importante levar o Evangelho a toda e qualquer criatura, seja ela o ser humano, né? Seja que idade for, eu creio que devemos começar e priorizar nossas crianças. Se essa nossa geração hoje é uma geração difícil de se lidar, é uma geração que despreza a Deus, eu fico imaginando a próxima, se não tomarmos uma atitude agora. Por isso, queridos, você que é pai, você que é educador, você que é avô, avó, você que tem uma criança perto de você, não perca mais tempo, invista na vida dela. Porque o texto que nós lemos, que foi o chamar, que é considerado chamar pelo povo judeu, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o chamar da adoração, da afirmação, vamos dizer assim, doutrinária principal e mais importante do povo judeu, o Senhor é o único Senhor. Conclamava a família, conclamava o povo judeu a ensinar os seus filhos o chamar, a ensinar os seus filhos a palavra de Deus.
E essa herança nós recebemos. E precisamos começar em casa. Não terceirize a sua responsabilidade de avô, de pai, de tio, enfim. Porque estamos abrindo mão do privilégio de ensinar nossas crianças e deixando que elas sejam ensinadas pela internet, pela televisão e por tudo isso que está ao nosso redor de uma sociedade que jaz no maligno. Então, o nosso recado é esse, a nossa luta é essa. E até 2014, se Deus não me permitir continuar na secretaria, eu espero fazer um trabalho nesse nível, despertando a toda a igreja para a importância do trabalho com as crianças. Esse é o meu recado como secretário, mas eu quero abrir a palavra de Deus. Eu sei que o horário já está um pouco avançado, mas se vocês me derem um tempo, eu quero compartilhar com vocês no livro dos Salmos, capítulo 46. É um salmo bastante conhecido, é um salmo que provavelmente você já leu, provavelmente você já meditou nele, talvez você até já tenha escutado uma mensagem, um sermão nesse texto, mas talvez não, você nunca tenha tido a oportunidade de ler, de escutar, ou mesmo de meditar nesse texto. Por isso eu lhe convido, nesses poucos minutos que temos, ou nesse tempo que temos ainda para a explanação da palavra de Deus, que você junto comigo meditemos nesse texto, analisemos esse texto e aprendemos aquilo que Deus quer nos revelar através do Salmo 46. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou fazer essa leitura e os irmãos acompanham, mesmo assentados. Diz assim a palavra do Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, queremos nesse momento pedir que o Senhor nos conduza, ó Deus, na explanação da Tua palavra. Queremos que o Senhor, ó Deus, fale profundamente ao nosso coração, mas não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a revelar. Seja essa palavra algo que nos incomode ou mesmo que nos constranja, porque estamos aqui, ó Deus, não para ouvir o que queremos ouvir, mas para escutar a Tua voz. Por isso pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe e fale profundamente ao nosso coração. Em nome e por amor de Cristo. Amém. Queridos, pregar no livro dos Salmos é sempre um grande desafio, mas também é sempre um grande privilégio, porque, como os irmãos sabem, o livro dos Salmos é um livro poético. São hinos, poesias que foram escritas e que o povo de Deus, o povo de Israel, geralmente cantavam nas suas peregrinações. Muitos dos salmos foram escritos para que o povo, nas suas peregrinações, pudessem, enquanto caminhavam, cantar, exaltar, glorificar ao Deus de Israel.
O povo judeu que se encontrava espalhado, sempre voltava a Israel, voltava a Jerusalém, pelo menos 3 vezes no ano, nas 3 principais festas. E eram nessas caminhadas e nessas peregrinações, voltando e vindo para as festas, que esse povo cantava, exaltava e glorificava o nome do Senhor Jesus. O Salmo 46 não é diferente. É um cântico de exaltação, é um cântico de reconhecimento, é um cântico em que Deus se revela quem Ele é, Deus se revela onde Ele está, Deus revela o que Ele faz, o seu poder, a sua onipresença, a sua onipotência. Vemos sim nesse texto muita teologia, muita doutrina, mas talvez para entender melhor o texto é necessário entender qual foi o contexto em que o autor escreveu o Salmo 46. O Salmo 46 foi escrito provavelmente num contexto em que o salmista estava relembrando ou trazendo à memória um fato e algo que Deus fez com o povo de Israel há muito tempo atrás. O texto fala então de uma situação que aconteceu provavelmente no ano de 701 a.C. É o salmista trazendo à memória aquilo que aconteceu lá no passado. Nesse ano de 701 a.C., o rei da Assíria, um homem cuja o nome, enfim, causava certo tremor e temor em todos os povos, porque a Assíria, naquela época, era o grande império temido, tinha um exército de 185 mil homens fortemente armados, que quando saíam para a peleja e para a luta, eles não queriam e não poupavam ninguém, não queriam saber se era criança, se era idoso, eles saíam matando porque queria conquistar. O rei da Assíria nessa época era um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe então decide invadir o reino do sul. Nós sabemos que Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Então Senaqueribe diz: vamos invadir lá a região do sul. E nessa época, na região do sul, em Judá, o rei se chamava Ezequias, que ao contrário de Senaqueribe, que era um homem totalmente afastado de Deus, que não conhecia Deus, não tinha Deus como seu refúgio e fortaleza, não tinha Deus como seu Deus, Ezequias não. Ezequias era um homem temente a Deus, um homem fiel, um rei piedoso, sem dúvida nenhuma um homem interessante que Senaqueribe não podia subestimar, que Senaqueribe não podia descansar com relação a ele. Então, o rei da Assíria recomenda ao seu exército, recomenda aos seus soldados, que eles não se deixem ser seduzidos pelas palavras do rei Ezequias. Por isso ele diz: não deem ouvidos a Ezequias, está lá no livro de Reis. Se você quiser ver toda essa história, leia tanto o livro de 1 Reis como 2 Reis, que você vai ver toda essa história bonita de Ezequias, de Senaqueribe, dos 185 mil homens que foram mortos como num piscar de olhos, num estalar de dedos, pelo poder de Deus. A política de Ezequias era uma política de não negociar com reis ou com pessoas do tipo Senaqueribe. Todavia, Ezequias sabia que a situação era complicada. Ezequias sabia que aquele era o maior, o mais terrível exército daquela região e daquela época. Qualquer exército que quisesse combater com o exército de Senaqueribe ia ser destruído rapidamente. Então, Ezequias decide que não vai entrar
em acordo ou tentar um acordo com a pessoa do tipo Senaqueribe. A cidade já estava sitiada. Aqueles 185 mil homens já estavam ao redor da cidade para poder enfraquecer, sitiar, deixar o povo fraco, temeroso, com medo, e aí sim invadir, conquistar, destruir e matar todos que ali estavam. A carnificina certamente seria fatal, irremediável. A decisão de Ezequias, então, foi uma só. 2 Reis, capítulo 19, verso 19, diz que Ezequias procurou um lugar onde pudesse falar para todo o povo, e ao invés de dar aquele discurso de um imperador ou de um rei que certamente diz: nós não vamos nos render, nosso exército vai enfrentar Senaqueribe e nós vamos à luta. Não. Ezequias então chega diante do povo, mas principalmente diante de Deus, e ora. E a oração de Ezequias foi a seguinte: agora, Senhor, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, de Senaqueribe, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, só tu és Deus. Essa foi a oração de Ezequias, que volta para o seu palácio, volta para os seus aposentos, provavelmente sobre a queixa, sobre a murmuração do povo, dizendo: isso é um rei covarde, vai nos deixar aqui, olha só, vem, faz uma oraçãozinha dessa, e acha que a gente vai sobreviver a 185 mil homens fortemente armados? É louco! E Ezequias provavelmente volta para o seu palácio, debaixo de provavelmente muitas ofensas. Mas Ezequias sabia que podia deixar tudo nas mãos de Deus. Volta para o palácio, certo de que Deus é que assumiria aquela peleja, que Deus assumiria aquela causa. E foi isso que aconteceu. Naquela mesma noite, queridos, Deus envia um anjo que executa, como num piscar de olhos e num estalar de dedos, 185 mil homens fortemente armados, treinados para qualquer situação hostil que pudessem enfrentar. Foi nesse contexto, ou lembrando desse contexto, que o salmista, trazendo à memória tudo isso que Deus fez, e esse livramento que Deus operou na vida do povo de Deus naquela época, trazendo isso à memória, o salmista começa a escrever o Salmo 46, dizendo: Senhor, Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Foi nesse contexto. Por isso nós podemos ver de uma maneira muito clara, sem precisar entrar num seminário ou fazer um curso de teologia, ou mesmo de hermenêutica, ou de homilética, que esse texto está muito bem dividido em 3 etapas, 3 blocos. O primeiro, que revela ou mostra quem Deus é, na expectativa e na esperança de que quem estivesse lendo ou quem esteja lendo entenda de fato quem Deus é. Um segundo bloco, que revela onde Deus está, para que aquele que leu, ou esteja lendo, ou escutando sobre esse salmo, também entenda onde Deus está hoje. E por fim, os últimos versos, que nos mostra, ou Deus se revela dizendo o que é que Ele pode fazer. Qual o tamanho do seu poder? Por isso, de uma forma muito rápida, esses 3 pontos eu gostaria de destacar. O primeiro deles, para que o salmista pudesse relembrar de tudo aquilo e escrever essa poesia tão bonita, esse cântico tão belo que nos serve hoje para podermos argumentar e trazer a vocês esse sermão ou essa mensagem nesse domingo tão, assim, frio. Não é? A primeira lição
que o salmista quis ensinar ao povo na época dele, que quer ensinar a nós hoje, 2012, é quem Deus é. Quem Deus é para você, meu irmão? Quando você é questionado ou quando você está em situações em que você precisa não só saber quem Deus é, mas crer nesse Deus, quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Para o salmista, estava muito claro que Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Para o salmista, era importante e necessário fazer ou trazer a lembrança ao povo judeu de quem Deus era, porque provavelmente, por causa de toda a história e de tanto tempo que aquilo aconteceu, o povo estava esquecendo quem era Deus. Talvez por causa de toda a murmuração e de talvez algum questionamento dizendo assim, esse Deus não está com nada, olha, nós estamos aqui sofrendo, só vivemos muito tempo escravos, hoje e aquela murmuração toda, e o salmista faz questão de dizer, olha, lembrem que lá atrás Deus já fez isso e continua fazendo, porque Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Em outras palavras, o salmista estava querendo dizer, quando o inimigo vier, eu serei o vosso abrigo, Deus será o vosso abrigo, Deus será uma rocha. É como se o povo estivesse escondido dentro de uma rocha impenetrável, num lugar inatingível. Quando confiamos em Deus e cremos de fato no que Ele é e representa para nós, nós experimentamos isso. De estar num lugar seguro, onde as tempestades vêm, onde as dificuldades aparecem, onde as doenças aparecem, onde o sofrimento está ao nosso redor. E mesmo que experimentemos de um sofrimento, de uma doença ou de algo que nos faz sofrer ou nos faz sentir dor, temos a certeza que Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. A mensagem aqui, o foco aqui, é não perder o entendimento e a certeza de que Deus é refúgio e fortaleza. Mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja sentindo muita dor, Deus continua sendo refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ainda que tudo esteja desabando, que a sua vida esteja caindo, que você esteja se sentindo destruído, derrotado, Deus continuará sendo o seu refúgio e fortaleza. Deus continuará sendo o refúgio e a fortaleza de todo o crente. E nós precisamos crer nisso e não esquecer. O que de fato estava acontecendo é que o salmista percebeu que o povo estava esquecendo quem era Deus. E nós não podemos esquecer quem é Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na situação, na tribulação. A situação não era fácil, queridos. Você já imaginou? Curitiba está sitiada por um exército de 185 mil homens, 200 mil homens, 300 mil homens, porque de repente uma outra cidade, uma outra região resolve conquistar Curitiba e Curitiba ser agora território daquela outra cidade, daquela outra região. E para isso ele coloca lá o mais preparado exército da face da terra. Certamente você estaria com as pernas tremendo. Não de frio, mas de medo. Porque, provavelmente, a sua morte estava decretada. A sentença de morte já estava assinada. Era o que o povo de Israel o povo de Judá estava sentindo naquele momento em que o exército
de 185 mil homens sitiava Judá. Mas Ezequias foi muito feliz quando diante de Deus se prostrou e disse: Senhor, essa peleja não é minha, é tua. E mostra a todos os reinos da terra, destrói esse nosso inimigo, para que todos os reinos da terra creiam que só tu, Senhor, és Deus. Eu não sei, querido, que tipo de situação você está vivendo na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, aqui agora, que tipo de dor você está sofrendo, que tipo de sentimento você está sentindo, que tipo de emoção você está aflorando, que choro é esse, que dor é essa, ou até mesmo nada disso. Eu não o conheço, mas uma coisa eu sei, Deus lhe conhece perfeitamente. E Ele está olhando para você e dizendo hoje: eu sou o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Creia, não esqueça disso, porque isso é verdade absoluta. Fora de mim não há segurança, fora de mim não há refúgio, não existe fortaleza tão firme fora de Deus, fora da sua palavra. Então essa é a primeira lição, queridos, do Salmo 46. É quem Deus é. Quem Deus é, nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Não podemos esquecer disso. Mas o texto também fala, a partir do verso 4 até o verso 7, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está onde? No meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, enfim, o texto continua. Mas eu quero focar aqui o verso 5 que diz: Deus está no meio dela. Judá, queridos, não tinha condições de ter água, porque ali naquela cidade não tinha uma fonte de água natural. O que aconteceu foi que construíram tubos e tubulações que pegavam água de 3 ou 2 rios ou lagos importantes e levavam até uma fonte no centro da cidade, no meio da cidade. E ali tinha uma fonte que jorrava água toda hora e todo instante para que o povo pudesse sobreviver. Sabe o que foi que o exército de Senaqueribe fez? Sabendo de todo esse projeto, não é? De água, de abastecimento de água, o exército entupiu os canos que traziam água e levavam água para Judá. O que foi que aconteceu? A cidade estava sitiada, ninguém entrava, ninguém saía, e a cidade estava também sem abastecimento de água. O povo estava cada vez mais desesperado, já desesperados. Aquilo ali era um plano para poder enfraquecer mais ainda, não só o exército de Judá, mas também todo o povo de Judá. E naquele momento que o salmista relembrou de tudo isso, ele fez questão de dizer que Deus estava no meio dela, porque o meio da cidade, o centro da cidade é onde estava essa fonte, e essa fonte significava vida, porque água é vida. E nessa comparação, o salmista é feliz quando diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Deus é a nossa fonte. Deus sempre está presente. Ele nunca falta, não existe falta de abastecimento de Deus. A sua palavra está sempre disponível a cada um de nós, a qualquer momento. Deus não nos abandona. Essa história de crente dizer que Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, não pode sair da boca de um crente.
Porque Deus não nos abandona, nós é que nos afastamos dele. Por isso, quando em sofrimento, quando em lamúria, quando em lágrimas, quando em dor, nós não só precisamos crer que Ele é refúgio e fortaleza, como precisamos crer que Ele está conosco. Ele não nos abandona. Foi assim que o povo experimentou Deus lá com Ezequias contra o exército de Senaqueribe. Deus não os abandonou. Mas existe uma terceira e última proposta nesse texto, aspecto nesse texto. Não só que Deus é, não só onde Ele está, mas o que Ele faz. O texto diz a partir do verso 8, vinde e contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, ou seja, Ele acaba com a guerra, Ele acaba com a luta, Ele termina a dor, Ele aniquila a dor, Ele afasta o sofrimento. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dependam de mim, creiam em mim, porque eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, se Deus está, Deus pode. Aquilo ali era uma peleja impossível para o exército de Judá, mas possível para o Deus de Judá. Naquela mesma noite, o Deus de Judá, o nosso Deus, enviou um anjo, que quando passou por cima daqueles 185 mil homens, fez com que aqueles 185 mil homens caíssem por terra, sem que nenhuma gota de sangue judeu fosse derramado, sem que nenhuma criança, nenhum idoso, nenhum homem, nenhuma mulher fossem mortos. Por isso é que o salmista diz assim, venham, vejam as obras do Senhor, olhem para trás e vejam aquilo tudo que Deus fez para você e você ainda está desacreditando no poder dele. É como se ele estivesse dizendo para nós hoje, você ainda está descrente, você ainda não crê que Deus pode solucionar o teu problema, seja ele qual for, mas crendo também que Deus não pode, se essa for a vontade dele e for o projeto e o plano de Deus para a tua vida. O que nós precisamos entender é que o poder de Deus é ilimitado, que Ele pode todas as coisas, mesmo aquelas que parecem impossíveis aos olhos dos homens. Por isso, nessa manhã de domingo, eu queria deixar para vocês essa mensagem de exortação, para alguns, de consolo para outros, porque eu não sei, como eu falei, como é que você chegou aqui hoje de manhã. Eu não sei que tipo de... como é que vai a tua vida, como cantamos agora há pouco. Se você está passando por algum momento de dificuldade, de dor, de enfermidade, e você não consegue entender quem Deus é, onde Ele está e o que Ele pode fazer. E nessa manhã, Deus está te dizendo que Ele é teu refúgio e fortaleza. E essa manhã Ele está te dizendo que Ele está aqui do teu lado, presente, que Ele nunca te abandona. Mas mais do que isso, que quando Ele quer, Ele pode. E Ele faz com que o teu sofrimento acabe. Por isso eu quero convidar o Sérgio aqui, para encerrarmos juntos. E eu gostaria de convidar todos que fiquem de pé. Se puder projetar, Igor, o hino Castelo Forte. Vamos cantar esse hino de pé? Castelo Forte, encerrando esse momento de sermão, ainda vamos passar a palavra para o pastor e o presbítero para o momento final da liturgia, mas eu queria cantar, sabe por que eu queria cantar Castelo Forte? Porque esse cântico, esse hino, ele foi escrito exatamente em cima desse salmo. Há um consenso entre os estudiosos que esse salmo serviu como inspiração para o hino Castelo Forte, composto por Martinho Lutero. Então, nada melhor do que encerrar esse momento de
de sermão, de mensagem, cantando esse hino, que é um hino tão belo, tão forte, tão revigorante. Vamos, com a ajuda do Sérgio, cantar esse hino. Eu sei que está num playback, talvez num... Ah, vai tocar aí? Então vamos lá. Vamos cantar com força. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo trance agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que foi lida, exposta e agora está no nosso coração. Que ela agora não só faça morada, mas que nós pratiquemos aquilo que acabamos de escutar. Assim oramos em nome e por amor de Cristo. Amém. Vocês se podem sentar? Por favor. Nós agradecemos a palavra do Senhor que foi explanada pelo pastor e vamos agora para os nossos lares, para o nosso trabalho, para a nossa vida diária, alimentados com a palavra do Senhor que nos sustenta e nos dá refúgio. Vamos receber a bênção.
e a graça maravilhosa do Senhor nosso Deus, o amor infindável que o Senhor Jesus se revelou a nós, e as contínuas bênçãos do Espírito Santo estejam nos consolando agora e para todos sempre. Amém. Saudemos-nos uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus.
Coxinha não sei, o Vinícius tá bem. Olha o tio Cizi lá, dá tchau pra ele. É, o tio Cizi não tá aqui. Vamos arrumar aqui, ó. Vamos lá, ô Thiago, não é esse aqui? Não? Vamos pro tio Renan? Vamos pro tio Renan? Vai lá pro tio Renan. Vai pro tio Renan. Ele vai sem medo.